Oi, gente! Olá, gente! Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem? bem? Tudo certo, Falando meninas? certo? Tudo Tudo certo? bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Como passaram de semana passada pra cá? Nossa, o silêncio diz tudo. Cri, 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 cri. O silêncio diz tudo. Tamo aí. Na Tamo aí, luta, né? na Tamo luta aí da na vida, atividade, na né? atividade. Na atividade. Eu andei bastante pelo centro da cidade nos últimos tempos. E vocês? Ah, faz você muito bem. Eu ando de vez em quando. É. Principalmente ali no Baixo Centro, perto do Mercado Central, do Mercado das Borboletas, Uhum. para comprar umas coisas lá pro bistrô, umas embalagens, umas coisas. Umas embalagens, né? Umas embalagens. É. Então ali, né, de vez em quando rola. Por isso mesmo. Fala aí. Não, pode falar, pode Não, falar. eu penso que o centro é o lugar de todos os pontos, digamos, críticos, né? Tem coisas que você precisa que você só encontra no Só centro. encontra Tipo ali, assim, né? eu preciso de uma borracha redonda de tanto lá, é lá. De um parafuso, ela tem a casa de tudo, né? Tipo assim, casa Você das precisa de um lonas, casa chapéu. do tipo... Tem Principalmente Casa nesse Cabana, entorno né? do mercado aí, ó, mercado e seu entorno, né? mas- Acha-se de tudo. Mais fácil a gente pensar assim, o que a gente não encontra no O centro? que não né? encontra no centro? Acho que encontra de tudo, na verdade. Bom, vocês já notaram que hoje o programa é mais um daquela série, da nossa série sobre... Não são bairros, né? São regiões de Belo Horizonte. Hoje a gente resolveu falar sobre o centro da cidade porque é isso. O centro é a casa de todos nós. Ou foi, continua sendo e será, porque o centro também, assim como essa base que a gente falou no outro programa, né? Cheio de altos e baixos. Mas uma coisa que é engraçada é que é o seguinte: o centro se confunde com Belo Horizonte. A história do centro é a história de Belo Horizonte porque foi ali que tudo começou. Então, o local onde hoje é o centro da cidade era um vilarejo que antes se chamava Arraial de Nossa Senhora do Curral del Rei, desapropriado para dar lugar a tal Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, em 1893. Então é engraçado como a gente, quando a gente fala do centro, as histórias se confundem, né? Porque Belo Horizonte foi construída dentro da Avenida Contorno, todo mundo sabe disso, né? Se você não sabe, a gente está te contando, né? Que Belo Horizonte foi construída para ser só uma cidade dentro ali da Avenida do Belo Contorno, Horizonte é uma por isso ela cidade chama Contorno, né? E é uma cidade planejada, né? É. É uma coisa super moderna você pensar que foi por Arão Reis, né? Que Isso. foi e ela foi planejada de acordo com Paris. É. Você sabia disso? Mas você sabia que ele inovou? A gente está falando do centro, mas já estamos falando de Belo Horizonte, né? Você sabia que ele inovou Belo Horizonte quando ele começou no fez... centro. Não, mas é isso, as histórias se confundem, né? Ele fez uma planta em que as avenidas se cruzavam, na diagonal, ao invés do clássico xadrez da época, que era Washington, Paris, as cidades modernas. Então, Arão Reis, além de tudo, ainda foi um arquiteto inovador. Tem uma coisa muito legal, eu não sei se ainda tem essa exposição, acho que eu não sei se é exposição permanente lá no Museu Histórico Abel Barreto, que é a primeira casa, né, a fazenda, Fazenda. ali, né, começou ali, uma foto acho que se você entrar na internet, de uma foto da Praça da Estação, né, no começo do século passado, e que é impressionante, o Boulevard, né, vamos falar Boulevard assim, Estação. o Boulevard, na época, né? Não agora. É super parecido com Paris. Paris. Com Paris, é verdade. Muito legal você ver foto de Belo Horizonte, do centro de Belo Horizonte. Não aquelas fotos muito antigas, né? Que era a rua de terra, aquelas casinhas, não é isso. Mas quando começou mesmo a cidade a ser projetada, é muito bacana você ver as fotos do centro da cidade, porque lembra muito os boulevards de Paris. Até vir alguém avacalhar, né? Isso Isso não já foi é Belo década Horizonte. acho que é década de 60 já, Vale né? Começaram os prédios, tem uma foto também super saudosista, que a galera sempre gosta de colocar de vez em quando nas redes sociais, que é uma foto da Avenida Afonso Pena, toda arborizada. toda arborizada, né? Essa foto Então é essa clássica. era a Não cidade confundam, jardim, né? não confundam, porque tem uma que rola por aí também falando que é a Avenida Afonso Pena, mas não é. Tem uma outra que é Tem uma que é fake news. tem uma que é fake news. Mas tá? a gente sabe, Mas tem essa mas também. tem essa que é verdadeira. Agora, Fake pegando... news, né? Fake news. Fake news. Agora, pegando carona nessa história que você falou de Paris, uma coisa engraçada aí, já sobre o centro, que era Belo Horizonte, era o lugar da elite, né?
Era o lugar da elite, frequentado pela elite de Belo Horizonte, porque os funcionários que vieram moravam onde? No Funcionários, que assim, hoje é tudo muito perto, hoje é tudo uma coisa só. A gente chama até de hipercentro ampliado de Belo Horizonte, né? O Funcionários. Mas na época era bem longe. Você descer ali da Savassi até o centro era uma senhora distância. Naquela época eu morava perto do Colégio Santa Doroteia, era morar na Grande BH. Na Grande BH, exatamente. O que é hoje. Porque assim, fora do contorno ali já era muito longe mesmo. Era muito longe, né? E as distâncias. E também, né, sei lá, poucas pessoas tinham carro. A história era bonde, né? O bonde demorava... Que eu acho uma tristeza terem acabado com os bondes. Você está falando essa história do centro da elite. Tem uma história também, desde sempre, a Rua da Bahia. Isso. Seu reduto da boemia, né? Uhum. Então, tem uma história bacana que a gente estava olhando, que eu tinha me lembrado, do Noel Rosa. Veio a Belo Horizonte. Belo Horizonte era acredite você, era uma cidade que tinha um clima maravilhoso. Era um clima super ameno. Ainda tem os melhores, apesar dos pesares, né? O quê? O clima nosso não é dos melhores das capitais brasileiras. O calor é infernal, mas na época não era tão assim infernal. Ele era bem mais... Nesse momento, inclusive, tá batendo um vento aqui super agradável, mas não vem ao caso, né? Mas assim, era bom para curar, para tratamento de tuberculose. Que foi o que o Noel Rosa veio fazer. Veio fazer em Belo Horizonte e parece que ficou hospedado na floresta. Na floresta, na casa dos parentes, na floresta. Né? E frequentava a boemia. Veio para tratar de tuberculose, mas frequentava com a boemia de Belo Horizonte, que Rômulo Paz, tem uma galera aí, né? Minha vida é essa, subir Bahia, descer floresta. Se você prestar atenção ali para quem está subindo a Bahia, logo à esquerda ali. Vai com Álvares Cabral. Com Álvares Cabral, né? Que tem essa placa. Mas eu acho que o centro, para mim, não sei para vocês, mais do que tudo, ainda quando eu vou ao centro, ainda é o sabor da minha infância. Não, então, aí nós chegamos onde tudo começou, a história desse programa, da gente falar do centro, né? Não é necessariamente infância, mas adolescência. Eu passei minha adolescência no centro da cidade. E o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi no centro da cidade, na extinta TV Manchete, que ficava onde? Avenida Afonso Pena, 1500, em frente ao Palácio das Artes. E aí, na semana passada que eu tive na prefeitura, a gente já contou a história com a Luísa aqui, né? Eu tive na prefeitura, primeiro, eu nunca tinha ido à prefeitura. Nunca tinha entrado na prefeitura. Eu também nunca entrei na prefeitura. Na sede da prefeitura. Eu acho isso nunca muito entrei, doido. acho muito doido. Aliás, nem na prefeitura e nem no Palácio da Liberdade. No Palácio da Liberdade eu já entrei. Já entrei. Mas na prefeitura eu nunca tinha entrado. E a parte eu ter ficado impressionado com o Salão Nobre, né, que é muito bonito, conservado e tal. Quando eu saí, eu estava parado ali na porta, esperando o carro, esperando o Uber, né, e olhando para os lados e me lembrando dessa época. Tudo meu era no centro. Meu dentista, de todo mundo. Eu ia para o centro da cidade, me lembro disso nitidamente como se fosse hoje. Acabava o almoço, pegava um ônibus, ia para o centro, nas lojas de disco todas, ficava ali a tarde inteira nas lojas de disco e olhando. E ao cinema, porque todos os cinemas de Belo Horizonte eram no centro da cidade. Você, pessoa mais nova, que só conhece cinema nos shoppings e tal, houve uma época em que todos os cinemas, eu não tô falando assim, existiu um ou outro. Não. Eram todos os cinemas de Belo Horizonte no centro. E eu ia pro cinema. Eu ia pro cinema 2, 3, 4 vezes por semana, que era a programação. Roxy Royal. E é doido você pensar também que o centro, ainda hoje, mais do que tudo hoje, são vários centros, né? Isso, Assim como Minas são muitas, os centros são muitos também. Porque você tem hoje, naquela época também, mas assim, você tem o Baixo Centro... Você tem a área da rodoviária, você tem a área do Mercado Central, você tem Praça a área Praça da Estação, você tem perto de Lourdes, né, que é um outro centro, você tem perto do Funcionários também, que é um outro centro do Palácio das Artes, e aí você tem uma área que eu adoro, que é o Quarteirão das Eletrônicas, ali na Rua Guarani. Então, você tocou num ponto aí que é a rodoviária. A rodoviária está há muito tempo, fala-se que ela sairia do centro. Tem esse projeto, né, de tirar a rodoviária dali, que ela tem que ir para um outro lugar e tal. Algumas outras cidades já fizeram isso muito bem. E eu acho que
Se tem um ponto que eu não gosto do centro hoje de Belo Horizonte, é aquela rodoviária. Eu acho que ela né? perdeu realmente aquele... Porque ali daria espaço para tanta coisa mais ela legal, fez né? parte, ela fez parte, quer dizer, ela continua lá no centro, né? Mas ela é de uma época em que não tinha tanto movimento assim, né? Não tinha tanto movimento assim. E você está falando essa história da rodoviária, né? Aí voltando ao centro, a história da rodoviária está inserida no centro ali e tal. Tem na própria história do centro que a gente achou aqui, diz que a decadência do centro começou na década de 70. E é verdade, mas é uma decadência assim. Aquela decadência a elite saiu do centro e foi procurar outras regiões, em especial a Savassi, Zona Sul e tal. Mas eu acho que também tem uma coisa que é o seguinte: a cidade, se você for pensar bem, a cidade cresceu muito. Então, o que aconteceu? Cada grande bairro, cada grande região tem hoje o seu centro comercial. Isso. Então, o que acontece? As pessoas, o trânsito, a vida, a corrida, as pessoas resolveram resolver a vida delas. A pessoa não precisa mais ir na loteria no centro, ela pode ir no bairro. Ela pode ir no bairro. Então, o que acontece? E não só isso, os shoppings. Isso. Com a entrada dos shoppings, as pessoas não têm que ir mais, não teriam que ir mais ao centro, fazer suas compras, resolver seus problemas, né? O dentista, o oculista, então assim, o advogado. Então a coisa ficou muito, como a cidade cresceu muito, a história ficou muito. Mas eu quero deixar aqui um apelo para o prefeito, para o governador, para o Wiser Malari. Gente, o centro, ele ainda é muito pulsante, ele ainda é muito bacana e ele merece ser revitalizado. Em várias, eu tenho um exemplo muito bacana, você pega, estou fazendo propaganda, mas eu faço propaganda de graça para a Bagueteria Francesa, que fica ali na Santos Dumont, que é um lugar, assim, que fica atrás ali do Cine 104. Sim. Do espaço cultural, e que é um bulevar bacanésimo, onde passa só o MOV. Você pode entrar de carro lá, tem estacionamento e tudo, mas assim, é um lugar tão pitoresco ali dentro, e é com cara de revitalização, se você for lá. E você tem museu, você tem né, o Inimar de Paula na Rua da Bahia, você tem o Palácio das Artes, você tem o Conservatório da UFMG de música, você tem o Café Calua, você tem tantos cafés, você tem uma maleta Serenata, que está muito viva, o Museu da Moda ali também na Rua da Bahia, você tem tanta coisa pulsante ali. Falando de revitalização, você quer um já exemplo maior do que o que você já citou, que é o 104. Né? Eu acho que o 104 é um grande exemplo do que se pode fazer com um galpão, né? No caso, um galpão que era uma tecelagem, né? O que se pode fazer e como que vai ficar? Tem inclusive um café novo lá dentro agora, maravilhoso. Como que se pode revitalizar para o bem? E eu acho que é assim que tem que ser feito. Existem vários tipos de revitalização, né? Essa revitalização do 104 foi uma revitalização planejada e tal, mas tem a revitalização, como direi, a revitalização orgânica, que é o que aconteceu com a Maleta. Sabe o meu sonho também? Quando eu passo ali na Andradas, que tem aqueles galpões. Ah, pois é. E que lá na década de 90, a gente já frequentava, né? Que tinha o Drosófila, Estação, no 767. Vários dos shows mais importantes do Brasil, assim, passaram por aqui, shows internacionais. Chuck Berry, Motorhead, era uma efervescência, né? Ali, sabe? E aí, quando eu passo, eu olho aqueles galpões, eu falo assim, gente... Vários fechados, né? Que legal se aquilo ali tivesse cada um fosse alguma coisa diferente, porque o centro, gente, olha... Tire um dia, tire um sábado, o centro, Galeria do Ouvidor, gente, pelo amor de Deus, eu amo a Galeria do Ouvidor. Então, assim, é tanta coisa que o centro merece ter esse olhar mais atento, e aí mais carinhoso, né? E nosso Central Park, né? O nosso Central Park, que a gente estava olhando a história aqui, ele já foi 4 vezes maior do que é hoje, tá, gente? Mas é o nosso Central Park mesmo, assim, o Parque Municipal todo charme, né? Todo sim, tá lá, e para o nosso... E vale um adendo aqui, que isso que você falou, tira um tempo para ir no centro e tal, vá sem medo, tá? Vá sem medo, porque eu conheço muita gente
Que aí a gente tem que falar, né? Eu acho que a gente precisa falar isso. Eu conheço muita gente que não vai ao centro porque tem medo. É assalto, não sei o quê. tenha. Não tire isso da sua cabeça. Não tenha. Porque não é assim. Não é assim. Pode ter sido durante algum tempo? Até pode. Ali de 70, 80, década de 70, 80 e tal. Mas não é mais assim. Exatamente porque existem todas essas ações, todos esses processos de revitalização. Então você que não tem ido ao centro nos últimos 5, 10, 15 anos, sei lá quantos, você não sabe o que você está perdendo. Não sabe o que está perdendo mesmo. Fica a dica então para vocês, né? Hoje falamos sobre o centro. Nós não falamos das pastelarias do Não centro. falamos das pastelarias. Não, nós não falamos, gente. De muita coisa. Tem muita coisa. Não é à toa, e se a gente for pensar bem mais além, não é à toa que o Carnaval de Belo Horizonte, a abertura oficial, vamos falar assim, né? No sábado de Carnaval, é feito no centro. É feito no centro. Pelo Então Brilha. Então Brilha. Né? Então, em frente ali ao Hotel Brilhante. E um dos espaços culturais mais legais da cidade, o Cine Teatro Brasil. Já que a gente falou em revitalização, né? Então, tem o teatro também, o Paládio, né? O Sesc Paládio está ali também. Então, algumas coisas foram, que né? foram Nesse revitalizadas, pacote, né? Também. Então, vamos terminar com música, porque eu acho que tem a ver. Nessa quinta-feira vai acontecer o festival Música Quente, que vai trazer Built to Spill. Nobre, né? Sabe onde? No Automóvel Clube. Eu não me lembro, eu acho que é a primeira vez que vai rolar um evento desse tipo ali no Automóvel Clube, com o show do Young Lights, do Racta, um show especial da volta do Câmera, né? E a banda americana Built to Spill. Sua primeira apresentação em Belo Horizonte? Não, na América Latina. Vai ser aqui em Belo Horizonte, nessa quinta-feira. Olha, independente de você gostar ou não da música, se você não conhece o Automóvel Clube, vá lá, ok? Para você conhecer o Automóvel Clube. É isso. Então é isso, vamos encerrar com uma das atrações do festival Música Quente. Vamos encerrar com o Built to Spill, então, que é o gringo que vai conhecer o Automóvel Clube? Então tá. Então a gente vai encerrar com o Built to Spill e a gente volta na semana que vem, certo? Tchau, queridos. Até semana que vem. Um beijo.